E aí, preparado para a próxima aula? Agora o professor Scandelari vai falar para a gente sobre ciências da natureza e suas tecnologias. É hora de aprender mais sobre física. Vamos lá? Olá pessoal, eu sou o professor Scandelari. Teremos agora mais uma aula de Ciências da Natureza e suas tecnologias, enfocando particularmente o estudo da física. Nós escolhemos para essa aula algumas questões que seguem rigorosamente os critérios adotados pelo Enem. Vamos ao nosso primeiro exercício. Aqui está um trecho do texto Além do Horizonte, de Ulisses Capozoli. Esse texto foi publicado na revista Scientific American em fevereiro, agora, de 2011. Numa frequência que seus olhos não captam, enxergamos o mundo por uma fresta do espectro eletromagnético. Passam pulsos curtos e manifestam-se fluxos constantes de energia. Se fosse possível enxergar no infravermelho próximo, frequência próxima da luz visível, você veria os olhos grandes com que os ufólogos descrevem supostos alienígenas surpreendidos em incursões dissimuladas pela Terra. Mas o olho humano foi pacientemente esculpido pelo Sol. Embora uma ideia como esta possa parecer um pouco surpreendente, nossos olhos são detetores biológicos de uma parte da energia emitida por uma estrela amarela de meia-idade. Se fosse uma estrela vermelha e envelhecida, nosso olho seria maior. Nesse fragmento de texto, o autor, Ulisses Capozoli, estabelece uma interessante correlação entre o fenômeno físico e um fenômeno biológico. Com base nas afirmações ali contidas, pode-se afirmar corretamente que... Vamos analisar cada uma dessas alternativas. Item A. O fenômeno da física, como o espectro luminoso, não tem influência sobre as formas dos organismos, uma vez que estas são determinadas pela seleção natural. Se fosse o contrário, nosso olho seria bem maior. Pessoal, é importante ter em mente que o que determina a forma, o aspecto, o desenvolvimento do ser humano como um todo é a seleção natural. E, fazendo parte dessa seleção natural, está a influência do espectro eletromagnético do nosso astro-rei, o Sol, e da luz que nós conseguimos enxergar. Portanto, a primeira alternativa está errada. Item B. O tamanho e a conformação do olho humano são consequências diretas da ação do Sol sobre o desenvolvimento de cada indivíduo, desde a sua concepção até a forma adulta, o que justifica afirmar que o nosso olho foi esculpido pelo Sol. Não, o nosso olho não foi esculpido pelo Sol. Voltamos a insistir, a seleção natural determinou não só a aparência atual do corpo humano, como a aparência do seu olho em particular. A seleção natural, da qual faz parte o espectro eletromagnético, que é o conjunto de luzes que vem do Sol. Vamos ver a alternativa C. O tamanho e a conformação do olho humano resultaram da ação da seleção natural. Isso é verdade. A seleção é um processo que tem entre seus agentes os fenômenos físicos vários, tais como a radiação solar. Essa alternativa está perfeitamente correta. Mas vamos comentar também o item D e ver qual é a falha no item D. O tamanho e a conformação do olho humano são resultados da seleção natural. Contudo, desenvolveram-se no sentido contrário ao esperado em relação à ação dos raios solares e do espectro luminoso. Bom, seria impossível um desenvolvimento contrário àquilo esperado ou àquilo que é determinado pela seleção natural, tá ok? Item E. O tamanho e a conformação do olho humano resultaram da ação de fenômenos físicos como a radiação solar. Este se sobrepõe aos fenômenos biológicos, como a seleção natural. Pessoal, a radiação solar é um fenômeno físico que não se sobrepõe aos fenômenos biológicos. Insisto, a seleção natural determinou o aspecto atual do ser humano, assim como dos seus olhos. E fazendo parte dessa seleção natural está a radiação solar, que deu ao seu olho o aspecto, a forma, o tamanho que hoje ele tem. Mas insisto, seleção natural, da qual um dos agentes é a radiação solar. Resposta correta, portanto, é a C.
Agora, pessoal, vamos ao exercício